Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida e tem grandes coisas para fazer na sua vida. E toda vez que eu começo a orar sobre coisas que Deus tem falado comigo, eu sempre conecto isso àquilo que Ele quer fazer através da minha vida. Todas as vezes que Deus começa a falar coisas com você, ou quando Ele começa a mostrar coisas para você, você tem que entender que isso não para em você. Porque você faz parte de um reino, você faz parte de algo maior do que você. E todas as vezes que Deus começa a falar coisas com você, começa a mostrar coisas sobre você, é porque você também faz parte disso. Então vai acontecer na sua vida, mas também vai acontecer através da sua vida. Amém? Então eu quero dizer para você que tem coisas que Deus vai falar com você, tem coisas que Deus vai mostrar para você que tem a ver com o seu futuro. Mas tem coisas que Deus vai falar com você, tem coisas que Deus vai mostrar para você e também tem a ver com o futuro de outras pessoas. Você pode ser uma pessoa que transforme outras pessoas, amém? Você pode ser um canal de transformação de vida de outras pessoas. Entenda, Deus, Ele quer transformar a sua vida. Deus, Ele quer transformar aquilo que ainda não está na plenitude daquilo que Deus tem para você. Mas para isso você precisa escutar e ver conforme Deus quer que você veja e escute. Porque Deus está trabalhando. Quando Deus te mostra algo, quando Deus fala algo, Ele já está trabalhando. Mesmo que você ainda não tenha o entendimento completo de tudo aquilo que você ouviu e nem de tudo aquilo que você viu. Mas a partir do momento que Deus te mostrou algo, a partir do momento que Deus te disse algo, fala comigo, Ele já está trabalhando. A Bíblia fala lá em Marcos capítulo 11 que qualquer coisa, tudo aquilo que você pedir em fé, assim será feito. Aquilo que você pedir em fé a Deus, em oração, aquilo está feito, aquilo será feito. A questão é que Deus não diz quando vai ser feito. E aí, meu irmão, que fica complicado. Está garantido, vai ser feito. Aquilo que você pedir em fé e crer, vai ser feito. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu não sei se você tem pedido coisas para Deus, não sei se você tem conversado com Ele, mas eu tenho. Está feito. Está feito. Você pode dar uma glória a Deus aí? Está feito. Mas Ele não falou quando. E esse quando, porque, meu irmão, tudo tem um começo e tudo tem um fim. O começo é que você pediu, amém, em fé? E o fim é que está feito, amém? Tem um meio nesse aí. E normalmente, eu não sei com você, mas às vezes parece que a gente passa muito tempo nesse meio. Parece que a gente passa muito tempo nesse meio e é aí que o desânimo vem. É aí que a dúvida vem. E quando o desânimo vem, a dúvida vem, você tem que se levantar com ousadia e falar, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Porque o começo está garantido. Amém? O fim está garantido. Por que a gente vai ficar preocupado com o meio? Deus está trabalhando. A questão é que você não pode ser guiado por aquilo que os seus olhos naturais viram. Você tem que ser guiado por aquilo que os seus olhos espirituais viram. Se eu perguntasse para vocês o que é mais importante, a visão ou a audição? Né? Para pensar, visão ou audição? Eu não sei se você, quando eu era mais novinho, né? A gente ficava brincando de super-herói, né? Qual poder a gente queria ter, né? Ah, eu queria ser o Homem-Aranha. Ah, eu queria ser o Super-Homem. Ah, eu queria ser... Agora está mais na moda os Avengers, né? Ah, então eu queria ser o Homem de Ferro. Qual poder você gostaria de ter? Então vamos fazer o inverso, né? Se você tivesse que escolher entre ver ou ouvir, qual você escolheria? Ver ou ouvir? Eu acho que eu preferiria ver. Eu acho. Entre deixar de ver ou deixar de ouvir, eu acho que eu preferiria deixar de ouvir. Mas no reino de Deus, ouvir é mais importante do que ver. Espiritualmente falando, ouvir é mais importante do que ver. Porque nós não podemos ser guiados por aquilo que naturalmente os nossos olhos veem. Porque quando Deus te mostra algo, não é para que você veja com os seus olhos, é para que você veja com o seu espírito. Porque quando Deus te dá uma visão, quando Deus te mostra algo, a sua mente, com o seu intelecto, ela vai gravar aquilo que Deus te mostrou. Mas no decorrer da caminhada, com os seus confrontos da vida, hoje de manhã o pastor Janduí, ele ministrou uma palavra. Quem estava aqui hoje pela manhã? Os nossos cultos pela manhã têm sido uma bênção. Inclusive, se tornou o culto principal da nossa igreja. Olá, eu sou Isabela Gomes e esse é mais Mas eu declaro em nome de Jesus que a noite também vai ser poderoso e vai ficar igual ao da manhã, amém?
Então, persista, continue vindo no culto da noite, venha nos dois, e a gente vai encher a igreja em nome de Jesus, que muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Você pode dizer um amém? Hoje de manhã, o pastor Janduí, ele disse sobre nós mantermos uma posição para que aquilo que Deus quer fazer na nossa vida se conclui. E é exatamente sobre isso. A nossa vida em Deus, o bom combate da fé não é para o confronto, mas existe uma posição para que a gente só receba tudo aquilo que Deus já conquistou para nós na cruz do Calvário. É uma posição de vitória, não é um combate para a vitória. Amém? É uma posição de vitória. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Então, quando você começa a ter esses embates, aquela visão que Deus te mostrou que foi para a sua mente, se você ficar olhando naturalmente, aquela visão ela começa a ficar deturpada. Você não pode mais olhar com ela, você tem que olhar com o seu coração. Por isso que a Bíblia fala que Ele tirou seu coração de pedra e te deu um novo coração. É com o Espírito que você vai olhar. E aí você vai começar a caminhar, você vai começar a ter um relacionamento com Deus, ouvindo o Espírito, vendo conforme o Espírito te mostrou, para alcançar aquilo que Deus quer que você alcance. Para que você esteja onde Deus quer que você esteja. Então, nessa noite eu quero falar com vocês sobre visão e audição. Ouvir o Espírito e caminhar com Ele. Para que a gente chegue aonde Deus quer que a gente chegue. Para que a gente alcance aquilo que Deus quer que a gente alcance. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. E nós vamos ler um texto que é bem conhecido. E uma história muito conhecida. Meus irmãos, o seu futuro vai ser maravilhoso em Cristo. Tudo aquilo que Deus preparou, porque você já é uma pessoa abençoada, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você já é. Então, seu futuro em Deus, ele é maravilhoso. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você, que é um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria. A questão é você se alinhar com aquilo que Deus falou com você. Você se alinhar com aquilo que Deus mostrou para você. E no meio do caminho, você não buscar atalhos. No meio do caminho, você não buscar caminhar por preferências. No meio do caminho, você não buscar chegar, sabe, pular esse meio. E simplesmente entender, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Eu não sei o que você precisa na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, na sua empresa, nos seus negócios, no seu trabalho. O que eu posso te garantir é, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Nada mudou na sua palavra, então Ele está trabalhando. Mas pastor, está demorando. Deus está trabalhando. Não, mas pastor, eu não estou vendo mais. Mas você não precisa ver, você precisa crer. Deus está trabalhando. Ele está trabalhando, você precisa em ousadia. E deixa eu dizer uma coisa, você não precisa falar assim, Deus está trabalhando, meu Deus, Ele está trabalhando. Não, é sorrindo, Ele está trabalhando. Você não precisa esmorecer enquanto Deus está trabalhando, você precisa se alegrar enquanto Deus está trabalhando. Ele está trabalhando, não é qualquer pessoa que está trabalhando, é Deus. É o Todo-Poderoso, é o nosso Pai, o bom Pai, o Pai das luzes, é Ele que está trabalhando. Não é qualquer pessoa. Então não tem por que nesse meio a gente ficar triste. Não tem por que nesse meio a gente começar a esmorecer. A gente tem que ficar feliz. Ele está trabalhando. Então as coisas vão acontecer. Amém? Então, nós vamos ler um texto. E eu vou falar para vocês sobre Deus levar um profeta a ver algo. E falar algo. Vamos lá. Ezequiel capítulo 37, vamos ler do versículo 1 ao 11. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Fala comigo, sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém. Nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que Ezequiel viu, sobre aquilo que Ezequiel ouviu. Porque aqui Ezequiel não teria como ele deixar de ver aquilo que Deus mostrou, mas teria como ele deixar de fazer aquilo que ele ouviu Deus falando com ele. Existe uma diferença quando Deus te mostra algo e quando Deus ele te fala algo. E é sobre um pouquinho disso que eu quero falar com vocês nessa noite. Mas vamos entender um pouquinho o contexto quando Deus ele mostra essa visão para o profeta Ezequiel. O povo de Israel, quando Deus dá essa visão ao profeta, o povo de Israel ele estava escravo. O povo de Israel estava cativo na Babilônia. O povo de Israel ele estava estrangeiro fora da sua própria terra. A Bíblia fala que eles não estavam mais habitando dentro das suas casas. Por uma permissão de Deus, nós vamos lá falar um pouquinho sobre isso, Deus permite que o povo fique cativo na Babilônia. Nessa época o povo já não mais se lembrava como era servir a Deus, como era cultuar a este Deus, como era estar no tabernáculo do Senhor. O povo de Israel já não lembrava mais sobre o tabernáculo a qual o rei Davi queria tanto que o povo de Israel cultuasse. Eles começaram a perder as referências, porque eles estavam cativos, eles estavam escravos. Eles já não tinham mais a referência da sua casa. Sabe, um povo que estava caminhando já sem esperança. Um povo que já não tinha mais perspectiva nenhuma de futuro. Quando a gente fala de esperança, esperança é pensamento positivo acerca do futuro. Uma forma básica de se resumir esperança. Pensamento positivo acerca do futuro. É você pensar coisas boas sobre aquilo que está por vir. Eu não sei se você já conversou com pessoas que a pessoa perdeu totalmente as esperanças sobre o porvir. Já conheceu alguém assim? Você conversa com ela e fala assim: não, acabou, não tem mais jeito. Sobre política, sobre família, sobre dinheiro, sobre empresa. Meus irmãos, Provérbios diz que a maneira como a sua alma projeta, assim você será. Se você não pensar e não projetar e não planejar coisas boas acerca do seu futuro, como você acha que as coisas vão acontecer para você? Ter esperança faz totalmente parte de um espírito recriado em Deus. Você planejar coisas boas, você ter expectativa sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aquele povo estava totalmente desesperançosos. Eles já não tinham mais esperança de que algo poderia mudar. Aí você começa a ver por que Deus mostra um vale cheio de ossos sequíssimos. Eu não sei para você qual que é a sua conexão quando você lê esse texto e fala assim, um vale de ossos secos. Normalmente, eu que já participei de departamento infantil na igreja, né? É desenhinho, né? Mas, meus irmãos, não deve ser uma visão bonita, não. Deve ser algo tenebroso. Deve ser algo que cheira a morte. Porque ali a visão que Deus estava querendo mostrar para o profeta era o seguinte: existe morte. Existe morte aqui. E existe morte por conta de uma consequência de vida do próprio povo de Israel. Eles não têm mais perspectiva de vida, eles não têm mais perspectiva e esperança de que as coisas podem mudar, porque eles agiram de forma errada. Quer ver? Abra comigo em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 17. Capítulo 36, versículo 17. Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, porque agora, olha aqui para mim, eles já não estavam na terra deles,
Eles estavam cativos na Babilônia. Mas aqui Deus falando: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles ainda estavam lá em Israel, eles contaminaram com os seus caminhos as suas ações, com a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com a que contaminaram. As transgressões, o pecado do povo, levou eles à morte. A Bíblia fala, meus irmãos, que o salário do pecado é a morte. E hoje em dia, parece que você confrontar pecado, você falar de uma vida em santidade, é coisa da velha aliança, né? Não, meus irmãos. Vida em santidade deve ser uma característica de todo crente. Vida em santidade, ser santo como Ele é santo, é coisa minha e coisa sua. Sabe, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e ele falou assim: não, você tem que entender uma coisa, nós estamos na graça. O que salva é a graça, não é a santidade. Pastor falando isso. Eu escutei. Eu estava numa roda de conversa, eu escutei um pastor falando isso. O que salva não é a santidade, o que salva é a graça. E aí eu peguei e falei para ele, mas eu nunca vi um salvo sem ter característica de santo. O que salva é a graça, com certeza. Jesus Cristo, mediante a graça, não é por mérito. Mas a partir do momento que eu entendo a obra da salvação, eu sou santo porque Ele é santo. Eu tenho uma característica de ser santo, você tem uma característica de ser santo. Nós devemos ser santo porque Ele é santo. Jesus nos santificou de todo mal e de todo pecado. Nós devemos ser santo, porque a consequência do pecado era a morte, é a morte e será a morte. Isso não mudou, a Bíblia não alterou e não vai mudar. O salário do pecado é a morte. Agora olha que interessante, Efésios no capítulo 2. Nós vamos ler apenas, no versículo 1, nós vamos ler apenas o trecho A. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês que estavam mortos em suas transgressões e pecados. Estavam, fala comigo, eu estava. Nós estávamos mortos. Quem nos ressuscitou junto com Cristo? O Espírito de Deus. A partir do momento que a gente está numa caminhada com Cristo, meus irmãos, não tem mais vida de pecado. Nós não estamos mais naquela condição que o povo estava quando Deus mostrou a visão ao profeta Ezequiel. O povo de Israel ainda não tinha a remissão dos seus pecados através de Cristo Jesus. Por isso que Deus estava dizendo: olha, tudo isso que está acontecendo com eles, essa visão de morte, esse cheiro de morte, esses ossos que representam a morte, é por conta da imundície do pecado deles. Deus compara aquilo à imundície da mulher menstruada. Isso está acontecendo por consequência das ações deles. Hoje, nós estamos em Cristo. Não mais mortos nos nossos delitos e transgressões, nos nossos pecados. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós vivemos com Ele. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é: peraí. Para que eu viva aquilo que eu estou vendo em Cristo, para que eu ouça, eu preciso rever. Se existe alguma ação, se existe algo nas minhas ações que precisa de conserto. Se existe algo que eu preciso mudar no meu jeito de andar, de falar, de agir. Porque o sangue de Jesus está aqui para te perdoar de todo mal, de todo pecado. O que não pode é uma pessoa que nasceu de novo, estar em Cristo Jesus, viver uma vida de pecado. Isso não pode. Não é uma característica de um salvo, não é uma característica de um filho. E, de novo, existe um começo e existe um fim. Meus irmãos, para que Deus trabalhe e a vontade dele se cumpra através de você na sua vida, e que você também seja um agente do reino na vida de outras pessoas, você precisa estar totalmente em condições, alinhado com o Espírito de Deus. E se existe algo que você precisa consertar nas suas ações, você se conserte, porque Deus é fiel e justo para te perdoar. O que a gente não pode é deixar de falar que a vida de santidade é uma questão de prioridade para um crente. Ela é prioridade para um filho de Deus. Nós devemos ser santo como Ele é santo. Amém?
Qual é a área das nossas vidas que, se Deus quisesse revirar, imagine que o pastor Janduí e a Eliane quisessem fazer uma visita na sua casa hoje à noite. Assim, ó, acabou o culto, vamos lá. Normalmente domingo é o dia que minha casa fica um pouco bagunçada, sabe? A gente sai cedinho de casa para o culto da manhã, já sai naquela correria, eu, a Renata, as 3 crianças, arruma para cá, arruma para lá, e aí sai para almoçar, já volta. Aí, quando a gente chega domingo à noite, não sei mais quem se compadece comigo aqui, a casa está meio assim, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Imagina se o pastor Janduí e a Eliane falar assim, irmão, vou comer, vamos jantar na sua casa hoje. Aí você vai falar assim, sério? Então, espera aí que eu vou antes de você, né? Para você dar aquela repaginada na casa, sabe? Quem faria isso? Pode dizer que você não será condenado. Imagine que Deus, o Espírito Santo, que habita aí dentro de você, quisesse dar aquela visitada em todos os cômodos aí da sua casa. Todos. Qual cômodo aí está meio fechado aí que você não está abrindo para ele? Qual cômodo que está cheio de osso, batendo em osso aí? Que você não está permitindo o Espírito de Deus entrar para jogar tecido e soprar o Espírito de vida? Qual área da sua vida, dentro daquilo que você sabe que precisa ser mudado, para você deixar o Espírito Santo de Deus simplesmente agir, porque ele já está dentro de você? Se você nasceu de novo, se você reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você já é templo. Você já é a habitação, morada dele. Mas uma coisa é você permitir que seja guiado em todas as áreas da sua vida, outra coisa é você falar assim, não, peraí, Espírito Santo, até aqui você vai, daqui para cá sou eu. Porque uma coisa é você aceitar a Jesus, outra coisa é você se converter para Jesus. Uma coisa é você realmente se converter de todos os seus maus caminhos e viver uma vida com Ele. Outra coisa é você ser gospel. Sabe? Tipo, vamos lá, vamos falar de Jesus que está na moda. Cara, isso não rola. Para o reino de Deus não vai dar, não. Não é sustentável. Você não vai ter uma vida que vai te fazer alcançar tudo aquilo que Deus quer que você alcance. É por isso que tem muito crente, e muito evangélico, e muito cristão, eu estou dando uns nomes, né? Qual é o nome que você quer dar mais? Que não vive tudo aquilo que Deus quer que você viva. Que não chega onde Deus quer que você chegue. Porque não vive a plenitude do evangelho, não vive a plenitude daquilo que Deus chamou. Sabe por quê? Não é por culpa de Deus, é porque você para no meio. Porque você não quer esperar Deus trabalhar do jeito que Deus quer. Aí você quer que Deus trabalhe do jeito que você quer. E Deus não vai trabalhar do jeito que você quer. Deus vai trabalhar do jeito que Ele quer. Porque Ele é soberano. Ele é o Rei dos Reis. E Ele vai fazer as coisas conforme Ele quer. E aí é você realmente se abrir e falar assim, peraí Deus, então vai, pode entrar. Eu vou abrir essa portinha aqui que eu não abria faz tempo. Deixa Ele entrar. Deixa Ele limpar. Deixa Ele arrumar. Deixa Ele transformar. Peraí, Senhor, isso aqui eu preciso consertar. Conserte, peça perdão. Peraí, Senhor, isso aqui eu preciso... Não vou mais fazer desse jeito. Vou fazer de outro jeito. Mude, faça de outro jeito. Você é guiado pelo Espírito. Ele vai falar com você. Amém? Meus irmãos, tudo está disponível para quem entra nessa posição de ser guiado pelo Espírito. Então, 2 coisas eu acho que são cruciais para que quando Deus nos mostra algo, quando Deus fala algo conosco, para que a gente alcance essa plenitude daquilo que Deus quer que a gente chegue de acordo com essa visão, de acordo com essa audição. Primeiro é ver se existe algo para ser consertado nas nossas próprias vidas. Diferente daquele povo que estava morto, nós não estamos mais mortos no pecado. Mas a gente precisa viver em santidade. E segundo, é andar pela voz. Andar pela voz de Deus. E não pelos nossos olhos naturais. Como eu disse no começo da ministração, o reino de Deus é muito mais importante a audição do que a visão. Então, muitas coisas que Deus te falou, muitas coisas que Deus te mostrou, hoje em dia você vai falar assim, peraí,
Como que isso vai acontecer? Está totalmente impossível. Glória a Deus. Se está impossível para você, é porque para Deus está perto de ser possível. Essa semana eu tenho no meu celular, no meu bloco de notas, algumas palavras proféticas que eu recebi, algumas delas diretas nos meus momentos de oração, e outras que eu recebi através de homens de Deus. Algumas delas diretamente da vida do pastor Janduí, da vida da irmã Eliane. E essa semana eu estava orando sobre uma delas. Eu vou confessar aqui, Eu falei, gente, se eu não conhecesse o pastor, eu ia falar que não é verdade isso aqui. É totalmente... O momento que eu estou vivendo hoje, e aquilo que Deus falou, eu falei, não tem como isso acontecer. Aí Deus falou, não tem para você. Não tem para você, e você realmente, para você é impossível. Mas aí começa a ficar possível. Porque você começa... Sabe a paz que excede todo o entendimento? A paz que excede todo o entendimento é quando você não entende. Porque até o momento que você entende, ela não excedeu o seu entendimento. E a gente está, Senhor, Espírito Santo, eu quero a paz que excede todo o entendimento. E aí você está lá, mas eu quero entender. Senhor, mas eu quero... Se você ainda está entendendo como está dando certo, não chegou ainda. Aí você fala, não sei se você ficou feliz ou não com essa informação que eu estou te dando. Eu não sei se para você é bom ou ruim. Mas é bom. A questão é que quando excede o entendimento, é a partir do momento que você abriu mão de entender. Você fala assim, eu peguei essa palavra e orei e falei assim, Senhor, eu abro mão de entender como isso vai acontecer. Mas eu chamo a existência. Senhor, em nome de Jesus, acelera o tempo. Pai, se eu sair da posição, eu te peço perdão agora e eu retomo a minha posição. Porque eu preciso voltar. Se eu sair da minha posição, lembra o meio? Se eu sair no meio do processo, Deus está trabalhando. Pai, Deus está trabalhando. E vai acontecer. No momento certo, vai acontecer, porque Deus está trabalhando. Pergunta para mim como. Fala assim, como? Eu não sei, não quero nem saber, não sei. Porque se eu souber, aí não é Deus. Não tem por que eu saber. E não tem por que você saber. Não tem como nós sabermos. A gente precisa abrir mão do direito de saber e de entender. É simplesmente falar assim, é Deus. E aí quando Deus faz, aí é o de repente de Deus. O de repente de Deus aconteceu, pá! Pronto. Você recebeu um Pix. Dá um amém aí, irmão. Glória a Deus. Aí aquela pessoa te ligou, o telefone tocou. Seu filho, que não estava escutando a palavra, de repente... A palavra entrou, as coisas começam a acontecer de repente. E você falou assim, não, mas eu queria entender. Abra mão do direito de entender. Não seja guiado por aquilo que seus olhos estão vendo. É por aquilo que os seus ouvidos espirituais estão ouvindo. E a sua visão agora é pelo Espírito, não é mais naturalmente falando. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Fala comigo, Deus está trabalhando. Meus irmãos, a gente tem que entender que Deus ele não comunica da mesma maneira que a gente comunica. Deus, ele cria as coisas, porque tudo é feito através... Sabe por que Deus, no nosso entendimento, às vezes a gente acha que Deus não fala muito? Deus, ele fala o suficiente, porque tudo aquilo que Deus fala acontece. Então imagine se Deus ficasse falando conforme, igual você fala. Deus, ele tem que falar corretamente, falar o que precisa ser falado, porque tudo que Deus fala acontece. Em Hebreus diz que pela fé nós cremos que o universo foi feito através da palavra. Pela fé nós cremos que o universo foi feito pela palavra. Olha esse Deus, mas ele fica assim, tá falando aí qualquer coisa. Não pode, ele tem que falar correto, na hora certa, do jeito certo. Porque tudo que Deus fala, ele cria. E a gente tem que entender que a comunicação de Deus é através da palavra dele. Quando ele chega para o profeta Ezequiel, não era mais fácil ele ter levado o profeta e falar assim, ó, profeta, vem cá, tá vendo esse vale de ossos secos? Profetiza. Não. Ele chega para o profeta e fala assim, dá uma volta. Ele não fala, ele bota o profeta no meio lá do cemitério lá, sei lá como é que chama aquilo,
Fala, dá um rolê aí, dá uma voltinha no vale. Você acha possível, Deus ainda pergunta ao profeta, você acha possível voltar a ter vida? O profeta fala, Senhor, tu é que sabes. Tu é que sabes. Aí Deus fala assim, então faz o seguinte, você está vendo? Sim, eu estou vendo. Ossos e morte. Então profetiza a vida. Senhor, então seja feito conforme o Senhor está falando. Ele não fala, seja feito conforme eu estou falando. Seja feito conforme o Senhor está falando. Eu profetizo vida. Ossos, tecidos e o Espírito de Deus. Quando você se depara diante de uma visão, quando você se depara diante do caos, diante da doença, diante da conta bancária negativa, diante da situação financeira caótica, quando você se depara diante daquilo que você naturalmente, os seus olhos não veem solução, você se cala ou você declara aquilo que Deus está falando? Você se cala ou você declara aquilo que a palavra está falando? Quando você vê o caos no seu casamento, quando você vê o caos na vida dos seus filhos, quando você vê o caos na sua vida financeira, quando você vê o caos na saúde, você se cala ou você fala aquilo que Deus está falando? É aí a hora da gente se posicionar e falar aquilo que Deus está falando. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós não estamos mais mortos, nossos delitos e transgressões. Nós estamos em Cristo Jesus, onde não há mais condenação. A Bíblia fala em Colossenses que Ele cravou todo escrito de dívida. Você não é mais condenado em nada. Jesus tirou todo o peso da condenação da sua vida. Agora em Cristo você pode viver. Não é sobreviver, meu irmão, é viver a vida abundante. Sabe, não é sobreviver. Ah, como é que você está? Estou indo. Sabe quando você fala, ei cara, como é que você está? Há tanto tempo que eu não te vejo. Estou indo. Não, estou indo não, cara. É de glória em glória, de bênção em bênção. Nós estamos caminhando e avançando, porque Deus está trabalhando. Aquilo que não está bom vai ficar perfeito. Quando? Deus está trabalhando. Na hora de Deus, no momento de Deus. E a minha função e a sua função é manter, o meio. A posição. Aquilo que Deus falou vai acontecer. A gente não pode esmorecer, a gente não pode mudar. Quando Deus libera uma palavra sobre o nosso futuro, quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, quando Deus fala algo, quando Deus te mostra algo, meu irmão, foi cravado um destino na sua vida. Está feito. Está feito e você vai chegar lá. Sabe, se você colocar no seu GPS, daqui até Brasília, vai dar lá X horas, você vai pegar tal estrada, daqui até lá, ponto. Se você errar o caminho, paciência. Você errou o caminho, não foi o GPS. Quem virou na rua errada foi você. Quem entrou na outra rua foi você. O destino no GPS mudou? Sim ou não? Não. O tempo aumentou? Aumentou. Aquilo que ia ser 15 horas virou 18. Aquilo que era 18 virou 24. Aquilo que era 24 virou 40. Mas o destino é Brasília? Amém, é Brasília. É o meio. Fala comigo, Deus está trabalhando. Errou o caminho? Se converta, volta. Faça o retorno. Pegou a rua errada? Pega o retorno, meu irmão. Ah, mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Mas com o Espírito Santo de Deus, tudo fica mais fácil. Com a ajuda dele, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais suave. Quando a gente pega o conserto, quando a gente pega o retorno. Quando Deus fala algo sobre o seu futuro, esse seu futuro, ele está garantido em Deus. Mesmo que você erre os caminhos, você chegará no seu destino. Quando você reconhece que Deus está trabalhando e que você precisa pegar esse retorno, que você precisa se conectar novamente, sem perder e entender que você caminha não por aquilo que você vê, mas você caminha por aquilo que você ouve. Você não caminha mais guiado por aquilo que você sente, mas você caminha guiado por aquilo que você crê. Meus irmãos, o objetivo nessa noite é que você se agarre a todas as palavras que você já recebeu de Deus. Eu tenho palavras de Deus que ainda vão se cumprir na minha vida. Quem tem palavras de Deus aí? Que ainda vão se cumprir.
É você se agarrar nessas palavras. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus está trabalhando. Deus, Ele está trabalhando. Não é o fim. Não é o fim. E quando eu estava orando sobre essa palavra, irmãos, foi tão claro sobre nós sermos o meio para que outras pessoas alcancem esse destino. Porque muitas vezes isso é óbvio, eu tenho coisas que eu quero para a minha vida. E eu vou alcançar elas, já tenho alcançado e vou alcançar outras. Mas a Bíblia fala que nós devemos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e assim todas as nossas outras coisas que nós estamos desejando vão ser alcançadas. Coisas lícitas. Mas em primeiro lugar vem o reino de Deus. E quando eu estava orando sobre essa palavra, sobre aquilo que Deus já me falou, sobre aquilo que Deus já me mostrou, Deus me mostrou claramente que tem pessoas aqui nessa noite que precisam se conectar novamente nesse meio, nessa posição, e falar assim: Deus está trabalhando, Deus vai fazer coisas na sua vida, mas Deus vai fazer coisas através da sua vida. É como se vocês fossem o meio para tocar outras pessoas, para que essas outras pessoas também pudessem alcançar esse destino em Cristo Jesus. Sabe, quando a palavra diz que é melhor dar do que receber, ela não está falando simplesmente de sementes financeiras. Ela está falando de você se doar para o reino de Deus, de você ter uma vida de devoção ao reino, onde você entende que você faz parte desse processo, sabe, dessa roda do reino que está girando. E ela vai girar, sabe até quando, meu irmão? Até o dia que Jesus voltar. E Ele vai voltar. Jesus Cristo vai voltar para encontrar uma igreja ativa, uma igreja viva, uma igreja santa, sem ruga e mácula, que busca Ele e que está fazendo o reino de Deus ser implantado aqui nessa terra. Qual reino? De justiça, de paz e alegria, onde o enfermo é curado. Por quem? Por você, através do nome de Jesus. Onde o cativo é liberto. Por quem? Por você, através do nome de Jesus. Onde o morto é ressuscitado. Por quem? Através de você. Por você, através do nome de Jesus. Existe um poder disponível para mim e para você, para que a gente viva tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas você tem que se abrir para isso. Amém? Vamos ficar de pé?